Eu tenho uma grande curiosidade por filmes clássicos. Conhecer as grandes influências para as coisas que eu gosto, ver as inovações técnicas que hoje são tão naturais, entrar no imaginário coletivo de determinada época e lugar. É como viajar no tempo e conhecer um pedacinho da história do passado. E ver os clássicos japoneses é sempre uma viagem onírica de novas ideias e diferenças culturais. Eu tô com raiva de mim mesmo por não ter visto esse filme antes. E eu fiquei surpreso ao ver como esse filme é bom, até mesmo pros olhos de um millennial brasileiro de hoje como eu sou. Bom ritmo, bem filmado, boa história, bons efeitos especiais. Eu não tava esperando que ele fosse ser tão atual, porque a maioria desses clássicos exigem um certo preparo mental para se transportar para a mentalidade da época em que ele foi feito. Todos sabem que Godzilla é uma grande metáfora para a bomba atômica. Afinal, o próprio filme diz isso. Mas o Godzilla não é só uma metáfora para a bomba atômica. O Godzilla não é simplesmente a bomba destruindo o Japão. O filme tem um pouco mais de sutileza do que isso. Na minha visão, o filme é uma forma de enfrentar os traumas que a sociedade japonesa estava enfrentando na época. Porque ele usa dessas imagens de cidade sendo destruída, tragédias causadas pelo clima, problemas de radiação, caos político, problemas com relações internacionais. E o filme foi lançado em 1954. Então, o filme foi lançado muito pouco tempo depois da guerra. Todas essas memórias estavam frescas na cabeça deles. Então é por isso que eu acho que o filme é uma forma de trazer pra fora essas dores, esses machucados que ficaram neles após tudo aquilo que aconteceu naqueles últimos anos. Mas foi novidade pra mim descobrir que, além de um monstro de radiação, o Godzilla, dentro da história, é uma criatura mitológica que ataca a ilha quando não é feito ritual e sacrifício em sua homenagem. Parecido com as lendas existentes sobre monstros que vêm do mar para atacar a população, mas isso me faz pensar também sobre a relação entre o Japão e os Estados Unidos. Em meados de 1850, o comodoro da Marinha Americana Matthew Calvert Perry chegou com uma esquadra de navios disparando seus canhões para intimidar os japoneses e impor a abertura dos portões nipônicos ao comércio ocidental. Isso foi feito pelo mesmo país que, quase 100 anos depois, jogaria 2 bombas atômicas no Japão. Então sempre existiram monstros atacando a ilha japonesa. O papel do Japão na Segunda Guerra Mundial é complexo, e não vale a pena ser discutido nesse vídeo aqui, mas não tem como negar que grandes traumas foram gerados pelo ocorrido na guerra e as consequências ecoam no país até hoje. Outro ponto curioso é notar que o Godzilla começa como um monstro que ataca o Japão, mas conforme na vida real o Japão foi começando a usar energia nuclear, conforme os anos foram passando, o Godzilla passou a se tornar um aliado que protege o Japão de outros monstros. No início a energia nuclear era inimiga, depois a energia nuclear passou a ser aliada. Mas no próprio filme eles dão uma dica disso, do que iria acontecer. Apesar de que eu não sei se já era planejado as sequências onde o monstro passava a ser aliado. Porque no próprio filme existe um cientista que defende que eles não deveriam matar o monstro. Eles deveriam estudar o monstro e usar a proteção, a radiação dele a favor deles, para eles se protegerem da radiação. Outro aspecto interessante de assistir um filme clássico desse é você perceber a influência dele nas coisas que você conhece e que você gosta. Como, por exemplo, esse cientista que trabalha num projeto super secreto, ele é igual o Majima da série Yakuza. Eu tenho quase certeza que ele foi a influência para criação do personagem, pelo menos na aparência dele. E esse cara aqui, ele não parece um personagem de Dragon Ball? Um daqueles personagens genéricos que você vê? Aquele personagem que, quando o Goku tá, sei lá, andando por aí, de repente ele para na frente de um carro, daí sai do carro um cara igual esse? E essa cena aqui, parece que eu já vi ela no Evangelion, não parece? E essa cena aqui,
Me lembra muito Final Fantasy VII. Isso sem contar todas as obras que fazem uma referência direta a Godzilla e a monstros gigantes, como o Pet Labor. くっついたとか。私もドクターヒラ行った同時に新月歩の勢いだった遺伝子工学の成果をフルに活用しこの際オキシジェンデストロイヤーオキシジェンデストロイヤー。を使う日がやってこようとは。 Assistir o Godzilla original foi uma viagem muito interessante. É muito curioso ver como eles expressam suas angústias e seus desejos através da arte. É muito fácil pra nós apontar o dedo pra todas essas criaturas gigantes e coisas que parecem estranhas e sem sentido pra nós, mas tente ver um pouco mais fundo. Coisas como Godzilla, Ultraman, Astro Boy, Mazinger Z, Gundam, Evangelion, guardam uma grande carga emocional por trás de suas roupas de borracha e armas a laser. E nós, em vez de dar risada, podemos aprender um pouco sobre a diferença que a história faz na vida de um povo e, quem sabe, começar a criar os nossos próprios monstros.